Olá, moçada! Prontos para continuar com os nossos vermezinhos, com os nossos plateumintos? E hoje a gente vai falar sobre essa classe toda bacaninha, com essa fofa maravilhosa que são as planárias, a classe dos turbelários. A Pro trouxe para vocês uma imagem de uma planária que está numa placa de Petri. Só para vocês terem uma noção que, por mais que ela seja pequenininha, é possível a gente visualizar a olho nu. Se eu pudesse pegar essa planária aí da placa e colocar no meu dedo, ela iria ficar de boas, caber certinho aqui na pontinha do dedo. Olha só que meiga, gente. Então, por mais que ela seja pequenininha, titiquinha, a gente consegue visualizar a olho nu. Bom, como que é a estrutura geral dessa planária? Então, só para a gente dar aquela recapituleba, nós falamos que uma novidade evolutiva, é que os plateumintos eles apresentam uma simetria bilateral. Então, eu tenho um plano de corte que vai dividir esse vermezinho em duas partes iguais. Então, isso possibilitou que tivesse a cefalização e que eu pudesse identificar também uma porção anterior, uma porção posterior, em cima uma porção dorsal e embaixo aqui dela, que está representado de amarelinho, uma porção ventral. Então vamos dar lá um zoom nessa porção ventral para a gente ver o que tem de bacana para essa planária. Então só lembrando, gente, a planária é um plateuminto de vida livre. Sendo de vida livre, a gente pode encontrá-la tanto no ambiente terrestre como também no ambiente aquático. Portanto, ela precisa se locomover. E ela vai conseguir fazer isso porque ela apresenta aqui em toda a extensão da porção da face ventral dela estruturas que parecem uns cabelinhos bem numerosos, que são os cílios. Então, os cílios lá batendo juntamente com a musculatura dessa planária permite que ela se locomova, que ela se movimente. Além disso, na porção ventral, a gente consegue encontrar glândulas que produzem muco. E esse muco ele tem várias funções. Por exemplo, ele vai evitar uma desidratação dessa planária. Então, ele evita a perda de água pela planária. Também ele vai evitar que ela seja predada e reduz o atrito dessa planária com o substrato quando ela vai estar se locomovendo. Então, se a gente for pensar bem, esse muco, junto com os cílios aqui na porção ventral, junto com a musculatura, auxilia na movimentação da planária. Beleza? Bom, vamos deixar um pouquinho de lado essa porção ventral e vamos aqui para cima, mais especificamente na região da cefalização, da cabeça da planária. Então, olha só, a gente viu que isso aqui, essa cefalização é extremamente importante. É ali que vai estar concentrado os gânglios que a gente viu na aula passada e de onde vão partir os cordões nervosos. Então, a gente tem aqui uma organização do sistema nervoso bem maior do que vocês viram lá nos quinidários. Mas além desses gânglios nervosos, a planária ela apresenta, olha gente, apresenta duas estruturas que parecem olhinhos. Parece que a planária ela é inclusive vesga, né? Mas na verdade não são olhos. Essas estruturas, esses ocelos, são estruturas fotorreceptoras, ou seja, elas percebem a luminosidade, o que é bacana para a planária. Então essa planária, ela na real ela é meio que fotofóbica, ela não gosta de luminosidade não. Quando percebe que tem a luminosidade, justamente por causa da presença desses ocelos, ela dá no pé, ela vai se esconder, ela vai ficar lá no ambiente mais escurinho, porque ela vai ficar mais protegida, mais escondidinha ali. Então, é bem bacana a presença desses ocelos. Outra coisa que a gente consegue notar aqui na cabeça da planária é essas estruturas que parecem orelhas. Parece que a planária ela tem orelha. Tanto que eles deram um nome dessas estruturas aqui, mais bojudinha, de aurícula.
que tem a ver com orelha. Nossa, Pro, significa que a planária ela ouve? Não, não. Mas tem uma função bem importante essa aurícula. Essa aurícula, ela é uma estrutura quimiorreceptora. Quimiorreceptora quer dizer que percebe o quê? O quê? Estímulo químico. Ela consegue notar, perceber mudanças químicas no ambiente. Olha que bacana. Ai, Pro, achei tão fofa, tão cute, tão meiga essa planária. Quero colocá-la no meu aquário. Tem como? Tem sim, mas que vai dar um trabalho que vocês nem imaginam. Porque ela tendo esses quimiorreceptores, qualquer mudança de pH, por exemplo, já é Alves planária. Tchau, tchau, terninho de madeira para ela. Ai, que dó, né? Mas para ela é bem bacana ter tanto esse ocelo como fotorreceptor, como essas aurículas como sendo quimiorreceptores. Bora lá um pouquinho mais falar sobre essa planária. O que será que ela come? Gente, pasmem, planária ela é carnívora. Ela ama uma carninha. Ela é predadora. É, gente. Então pense lá, ela andando de boa, se locomovendo lá, com os batimentos ciliares, o muco lá por todo o corpício dela e a musculatura estão permitindo o movimento dela lá no ambiente que ela está. De repente, ela encontra um crustáceo, ou então um molusco, ou mesmo um pedacinho ali, um animalzinho mortinho. Olha a cara de enganação dela, né? Parece toda meiga, né? Toda anjinha, toda queridinha. Mas na real, chegou perto do alimento, as coisas mudam e ela vira a superplanária. O que ela vai fazer? Ela vai everter essa faringe que estava lá guardadinha, escondidinha. Olha que danada! Então, quando ela faz isso, essa faringe ela acaba ajudando na captura do alimento. Pega o alimento, puxa para o interior, vai lá até o intestino. É teste o negócio. E aí, quando chega lá no intestino, começa uma digestão extracelular. Lá vai ser liberado enzimas, começa a degradar o alimento e a finalização da digestão acontece dentro da célula. Por isso a gente fala que a digestão na planária, nesse plateuminto, é extra e intracelular. Olha aí, evertendo a faringe dela, né? Essa carinha de santinha, de meiga, né? Faltando só a auréola. Pura enganação, galera. Ela é tranquilinha, ela vai lá e consegue capturar o alimento dela sim. Por mais que ela prefira um pedacinho ali de carninha que já tá lá mortinho, né? Porque é mais fácil, tá molinho, basta ela ir ali, perfurar e trazer pro interior, ela consegue também fazer a captura de moluscos e crustáceos pequenininhos. Belezinha? Bom, então aqui a gente consegue visualizar o intestino mega hiper, o suprassumo, né, do ramificado, como a Pro disse lá na primeira aula. Essas planárias, assim como a maioria dos plateumintos, eles apresentam um sistema digestório que ele é incompleto. Por quê? Porque eles vão ter a boca, vai ter faringe, vai ter o intestino, mas não tem o quê? Ânus. Então, quando ela vai, everte a faringe, pega o alimento, traz lá para o intestino, ocorre a digestão extracelular, depois termina intracelular, nem tudo nem tudo ela vai utilizar. Uma parte ela vai ter que mandar embora, uma parte vai ser o resíduo, o resto. E por onde que vai sair se não tem ânus? Volta pela boca. Isso aí traz uma implicação negativa. Primeiro, nossa, saiu pela boca? Não, mas não é por isso não. Porque imagine, ela pegou lá com a sua faringe, verteu, trouxe para o interior o alimento, digeriu. E enquanto está ocorrendo a digestão, ainda tem um resto ali que ela teria que eliminar, aparece um outro alimento dando sopa no pedaço. Tá ali um crustáceo mortinho, um molusco mortinho, todo maciozinho, pronto para ela poder everter a faringe e trazer novamente o alimento para o interior dela.
mas enquanto ela não tirar esse resíduo pela boca, ela não pode se alimentar novamente. E isso aí acaba reduzindo a eficiência na sua alimentação. Só lembrando que o intestino tem que ser realmente mega, hiper, super ramificado, porque já que não tem um sistema circulatório, os nutrientes eles vão estar indo de célula a célula por todo o corpício da planária através de difusão. Então, tendo esse intestino mega, hiper, supra, súmulo ramificado, facilita e muito essa difusão dos nutrientes. Beleza? Bom, além disso, olha aí, tem poro genital. E essas planárias, elas são hermafroditas. Tem tanto o órgão masculino como o órgão feminino, que a gente logo vai ver como acontece a reprodução dessas planárias. E só para relembrar, algo muito mega hiper importante, é que é a primeira vez que aparece no pedaço, a planária ela tem aquele sistema excretor por protonefrídeos, que é formado por um conjunto de células flamas, que vai fazer a filtragem. Lembrando que o principal produto de excreção vai ser a amônia, beleza? Bom, só para dar aquela relaxada, né? A Pro trouxe uma chargezinha pra gente dar uma lida, né? Pra dar uma aliviada nessa aula. Então tá lá, né? Se o rei Salomão fosse uma planária. Majestade, essas assexuadas disputam a posse do mesmo bebê. Aí o rei, corte o bebê ao meio e dê um pedaço para cada uma. Aí as duas planárias, yupi, oba! Ah, gente, é legal, né? Bacana. Por que elas ficaram todas animadas se ia cortar no meio, coitadinho? Pensa num animalzinho que tem um ótimo poder de regeneração. Quantas vezes eu cortar a planária, eu vou ter uma nova planáriazinha. Olha aí, cortei aqui, fez uma laceração nela, ele vai se regenerar até originar uma nova planária. Então, isso aqui é considerado uma reprodução assexuada, porque de uma eu vou ter, no final das contas, duas planárias que são exatamente idênticas. Então, olha aqui, uma planária, pessoa bem malzona, né? Olha quantos cortes, quantas lacerações fizeram na coitadinha, e aqui formando as novas planariazinhas. A Pro trouxe aqui um videozinho bem curtinho, só para vocês terem uma ideia de como tudo acontece. Então eu vou adiantando para não ficar muito longo. Então tá lá a planariazinha, né? O pesquisador vai pegar e vai colocá-la em uma outra placa de Petri, mas com menos água, para não ter tanto local para ela poder se locomover. E vai colocar numa pedra de gelo, porque isso aí vai também reduzir a movimentação dela. E olha só o que ele vai fazer. Olha que dó, gente. Tadinha. Ai, ai, ai. Não quero nem ver. Ai, ai, ai. Cortou. Cortou a coitadinha, gente. Que judieira. Cortou no meio. Então, vamos lá. Vamos dar... Olha aqui, sem a cabecinha, né? Sem a cefalização e aqui sem a cauda. Olha aí, depois de algum tempo, aqui já tá começando a formar a cauda. Olha lá, quase totalmente pronto. E aqui, início de cefalização. Olha aqui, a cabecinha menorzinha, mas já tá bem bacana, aparecendo bem o formatinho da planária. E isso depois de 15 dias nós temos a planária totalmente formada. Então, alto, mega, hiper poder de regeneração. Bom, tem alguns que são mais mauzão ainda, porque em vez de cortar no meio, eles cortam apenas um pedacinho. E aí eu vou ter a regeneração de duas cabeças. Nesse caso, ela acaba morrendo porque fica ali um conflito, né? Uma vai para um lado, outra vai para o outro, não consegue se alimentar direito, porque não entra lá num acordo, né? E acaba morrendo. Mas olha que mauzão. E isso é possível porque a planária,
ela apresenta um mesênquima bem desenvolvido com células chamadas de neoblastos. Essas células é que vão dar essa capacidade regenerativa magnífica da planária. Então, ali sendo um tipo de reprodução assexuada. Outra piadinha. Tá lá, né, uma planária e chega. Você tá grávida? Não, né, tá vendo ali debujudinha, mas não tá, né? E aí, você tá grávida? Sim! É menino ou menina? Sim! Ai, às vezes eu esqueço que somos planárias. Por que será que ela falou sim quando perguntou se era menino ou menina? Porque a planária, ela é hermafrodita. Então tem tanto o sexo masculino como também o sexo feminino. E embora elas pudessem fazer uma autofecundação, elas não fazem não. Elas vão fazer uma fecundação cruzada. Vai juntar planária com planária e é a hora do amorzinho mesmo. Vão ter ali trocas de gametas masculinos em cada uma e cada uma vai ficar gravidinha. Aqui mostrando o casulo e a planáriazinha jovem. Então, como a gente tem a jovenzinha que ela é bem similar ao adulto, só que em miniatura, a gente fala que a planária ela apresenta um desenvolvimento direto, sem estágio larval. Então, planária tem sim a reprodução do amorzinho. Então, ó, só relembrando, hermafrodita, mas ocorre fecundação cruzada. Duas planárias se juntam ali. Vão trocar o gameta masculino lá pelo poro genital. Vai ter a formação da planariazinha filhotinha que é igual ao adulto, sem estágio larval. Por isso, desenvolvimento direto. Mas por que fazem fecundação cruzada? Por quê? Aumenta a variabilidade. Todo mundo feliz e contente e... por hoje é só. Aguenta firme aí que logo a gente vai voltar com as próximas duas classes, os trematódios e os cestódios. Até daqui a pouco, moçada!